tudo bem? Que alegria estar aqui mais uma vez no programa Cartório Passo a Passo, o programa que traz muita informação relevante para você, para sua família, para os seus negócios. Aqui você encontra entretenimento útil, sempre tem alguma informação relevante para você. E no programa de hoje não vai ser diferente, tem muita informação importante. Nos assuntos gerais, assuntos jurídicos, eu vou trazer para você, olha só, Justiça reconhece a união estável de um casal após 50 anos de convivência, só que esse reconhecimento foi pós-morte, olha só, divórcio unilateral. Já ouviu falar esse termo? E, pois é, tem um projeto em andamento que pode ser aprovado, aí o cônjuge não vai ficar nem sabendo, só depois, hein? E no assunto hoje do momento cartório passo a passo, vamos falar sobre uso capião extrajudicial. Tem milhares de imóveis irregulares em todo o estado de Mato Grosso. Então esse assunto é muito importante se você está nessa situação, tá bom? No quadro de entrevistas eu vou receber o Dr. Marcelo Dalla. Ele é advogado especialista em direito imobiliário e vai trazer a sua experiência sobre a uso capião para compartilhar com você. Muito relevante. Vai lá, pega seu papel e caneta que eu volto em 2 minutos. Até já! Olá, voltamos! E agora eu quero trazer novidades para você relacionadas ao direito, informações relevantes para muitas pessoas que vivem nessa situação. Um dos primeiros tópicos que a gente falou aqui no primeiro programa foi sobre a união estável e ela é muito recorrente porque envolve muitas famílias nessa condição. E foi divulgada recentemente uma notícia de que foi reconhecida uma união estável post-mortem. O que é isso? Após a morte de um dos conviventes. Neste caso aqui, eles viveram juntos por 50 anos, segundo conta aqui o relato, né? E aí depois foi reconhecido isso. Então veja, acompanha a matéria aqui comigo. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Olha só, esta aqui é do IBDFAM. Você pode acessar, que está o endereço direitinho, notícias, Justiça de Minas Gerais reconhece a união estável pós-mortem entre casal que viveu por mais de 50 anos juntos, né? Nesse caso aqui, a família contestou, disse que não vivia em união estável, que só conviviam juntos, né? Dividiam o mesmo ambiente, mas a família não concordou. Então, por que eu trouxe essa notícia aqui para vocês? Justamente por isso. Vou até deixar maior aqui para ficar mais fácil de ler. Olha, você pode encontrar aí, busca no Google que você vai encontrar essa notícia. Se você fizer uma escritura declaratória de união estável, isso aqui não vai acontecer, porque você vai ter declarado isso, que a sua vontade é de conviver nessa situação de união estável. Ou você faz esse reconhecimento por testamento, e aí não precisa de um processo judicial, de um desgaste para o seu convivente e nem para a família. É um desgaste financeiro, emocional, que pode ser simples de ser resolvido. Tá? Então pode ser uma escritura pública ou até um documento particular já ajuda, né, com firma reconhecida. Então é importante que você formalize essa união. Outra notícia que eu quero trazer para vocês é com relação a uma novidade. Olha só, site migalhas.com.br traz isso aqui, mas tem vários sites também. Eu vou até compartilhar um outro do Conjure e tudo mais. Está sendo discutida essa possibilidade de divórcio unilateral. O que é um divórcio unilateral? Um dos cônjuges vai requerer o divórcio e o outro não necessariamente pode concordar. Tá? Então, o que está sendo solicitado? Que seja feito também em cartório, então na esfera extrajudicial. Porque para casar precisa vontade dos dois, para divorciar não tem como manter o casamento se um não quiser mais, né? Não dá para obrigar, e aí é um fundamento até constitucional. Então, tá aqui a novidade, olha só. A novidade é que o divórcio, né, a dissolução da união estável, do casamento, poderá ser feito de forma unilateral. Ainda não está aprovado, tá? No cartório de registro civil, onde for lançado o assento do casamento, independente da presença ou anuência do outro cônjuge ou convivente.
Então fica aí mais essa informação relevante para você. Ainda não está aprovado, mas caminha para que isso aconteça, tá bom? Isso vai impactar muitas pessoas. Por quê? Tem muitas situações assim, muitas famílias nessa situação. Separou de fato, mas não fez o divórcio, ou algum não concorda e aquilo fica preso, né? Então, dessa forma, a pessoa sozinha pode requerer o divórcio e finalizar, né, esse casamento, iniciar a sua vida de outra forma, como quiser. Olha só, compartilha aqui mais uma notícia, ó, tudo o que precisa saber sobre o divórcio unilateral. Então, se você quer mais informações, esse site aqui é o jusbrasil.com.br, tem muitas informações aqui para você se orientar. Então, aqui, ó, surgiu então o divórcio unilateral, também chamado de divórcio liminar ou impositivo, tá? Que nada mais é do que a possibilidade do juiz decretar o divórcio sem a necessidade da manifestação prévia da parte contrária. Ou seja, normalmente a outra parte é citada para se manifestar, dizer se concorda ou não. Mas se um não quer, dois não brigam, não é mesmo? Então, e aí, você gostou? Essa informação foi relevante para você? Eu espero que sim. Se quiser mais informações, quiser dar sua opinião, entre em contato comigo no Instagram, Alcione Boltani Tabelian. Eu volto já depois dos comerciais, vou falar sobre a uso capião extrajudicial. Até já! Voltamos e agora vamos falar sobre uso capião extrajudicial, um tema muito importante. Existem milhares de imóveis irregulares e a uso capião extrajudicial pode ser a fórmula mais rápida, segura e econômica para resolver. Então vem comigo aqui no cartório passo a passo que você vai entender como é que vai funcionar. Vou querer compartilhar minha tela aqui do computador com vocês, aqui é a nossa logo linda. Gente, essa imagem aqui eu ainda vou mostrar algumas vezes para você, tá? Aqui representa o nosso ecossistema cartorial, tá bom? Então, hoje, o tema de hoje a gente vai trabalhar, que envolve o tabelionato de notas, aqui onde eu estou circulando, e o registro de imóveis, principalmente, mas você vai depender de vários outros órgãos ou entidades aqui no meio do caminho. Então, olha só, trouxe essa imagem aqui, novamente estou usando a fonte que é o cartório em números, quinta edição 2023, está citada aqui embaixo, está disponível lá no site anoreg.org.br, tá bom? Então, informação para você. Eu acrescentei esse termo aqui, extrajudicialização, porque está saindo do Poder Judiciário e vindo para o extrajudicial, tá bom? E tem muitos processos, ó, 14.451 processos de uso capião foram iniciados. Esse aqui é do estado de São Paulo, não tenho números aqui de Mato Grosso, mas é só para você ter ideia do volume que tem, tá bom? Olha esse outro número aqui que é muito impactante, atas notariais, ata notarial. Vem para mim. Ata notarial existem vários tipos, tá? Aqui a gente vai tratar especificamente hoje sobre a ata notarial para fins de uso capião. Parece uma escritura, mas ela não tem manifestação de vontade. O tabelião vai narrar ali os fatos que aconteceram. Tá? E é uma peça obrigatória para a uso capião extrajudicial. Então você começa primeiro no tabelionato de notas, tá? Que vai lá o advogado, também é importante a presença do advogado, vai fazer o requerimento, juntar os documentos para que seja dado início ao processo da uso capião extrajudicial. Então, esses números aqui de 1.027.194 atas notariais, muito, pelo Brasil todo, tá? Não é só aqui de Mato Grosso. E esse documento comprova a existência de um fato ou de uma situação para uso como prova em pleno juízo, tá? Então, você vai usar a ata notarial tanto no extrajudicial quanto no Poder Judiciário. E aqui, né, comprovando aqui, ó, entre os atos comprovados por meio da ata, está o procedimento da uso capião extrajudicial. Mato Grosso está aqui, ó,
aqui embaixo, ó, o penúltimo aqui, com 15.540 atas notariais lavradas. É isso mesmo, 15.000 atas. É mole? Não. Isso porque poucas pessoas ainda sabem dessa possibilidade, né, de se utilizar atas notariais. Outros dados aqui, olha, citando ainda cartório em números, fonte anoreg.org.br, a Uso Capião. Olha só que interessante esse quadro, ele trouxe uma comparação de tempo, quanto tempo vai demorar o processo judiciário? Pelo menos 2 anos, tá? Esses custos aqui depende do valor do imóvel. Vem para mim. Por que que depende? Aqui no estado de Mato Grosso, o teto, o que é o teto? O valor máximo para uma escritura gira em torno de 5.700. Eu vou arredondar para não errar, tá bom? Então, gira em torno de 5.700. Então, começa a partir de 200 e poucos reais e vai até 5.700. Claro, pode ficar um pouquinho mais caro, porque às vezes tem outros atos, certidões, buscas, enfim. Mas é por volta disso. Agora, no judiciário, não tem limite, porque as custas processuais são fixadas em percentual. Tem um valor de custa processual, um valor de taxa judiciária e são percentuais. Então, quanto mais caro o imóvel, mais caro vai ficar a custa processual, tá bom? Etapas, olha só, quantas etapas tem no Poder Judiciário? Olha só, 7 na Justiça, né? Petição inicial, contestação, réplica, fase probatória, você tem que provar, né, o seu direito ali, sentença, fase recursal, que pode chegar de 1 a 3 tribunais, é muita coisa, e cumprimento de sentença. E no cartório, gente? Quantas fases tem esse processo no cartório? Vamos lá. Aqui no resumo, ó, 3, análise, notificações, registro ou indeferimento, né? Porque nem todos os pedidos são deferidos. Isso faz parte do processo. Caso chegue ao final e perceba que não consegue, não se encaixa, né, no perfil, nos requisitos da uso capião extrajudicial, você pode usar todo esse procedimento e peticionar no Poder Judiciário. Porque a negativa na esfera extrajudicial, que é a esfera administrativa, não faz coisa julgada. O que é isso? Você ainda pode entrar no Poder Judiciário, aí você vai ter o seu processo analisado por um juiz de direito. Aí sim, ele vai poder analisar e analisar provas, pegar testemunhas e tudo mais, tá bom? Aqui eu trouxe para vocês, olha só que quadro lindo. E a fonte é do Colégio Notarial Brasil, seção de São Paulo, tá? Aqui diz vários tipos de uso capião, porque não tem uma modalidade só. Tem a extraordinária, que precisa de 15 anos contínuos e ininterruptos de posse. Tem a ordinária, que são 10 anos. Tem a uso capião urbana especial, que aí tem outros requisitos, até 250 metros, o tempo cai para 5 anos. Tem a coletiva, a rural e a familiar. Para você que não é da área do direito, né, pode estar surpreso, falando, nossa, quantas modalidades, quantos tipos de uso capião, em qual delas eu me encaixo? De qualquer forma, você vai precisar de advogado, e o advogado sabe disso. É o trabalho dele analisar a sua história, os seus documentos e ver em qual tipo de uso capião que o seu caso se encaixa, tá? E aí ele vai te orientar, explicar todos os documentos para iniciar esse processo. Mas eu quero dar uma dica e que poucas pessoas sabem, esse último item aqui, ó, volta para mim, ó, uso capião familiar. Olha, o que precisa? Só 2 anos, fiquem atentos, 2 anos. Posse mansa, pacífica, tá? 2 anos contínuos com exclusividade sobre o imóvel urbano, de até quanto de metragem? 250 metros, cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou ex-companheiro, gente, fica atento, tá? Então, você tem uma união estável, comprou o imóvel junto, foi embora, decidiu cair no mundo. Então, fique atento, porque se passar 2 anos aqui, o seu convivente está no imóvel, preencheu os requisitos, ele pode ingressar com a ação de uso capião. Gostou dessas dicas? Essas informações foram úteis? Eu espero que sim. Então, fica ligado, eu volto já já depois dos comerciais.
Olá, voltamos e agora com o nosso quadro de entrevistas. E tenho a honra de receber aqui o Dr. Marcelo Dalla, advogado, especialista em direito imobiliário. Dr. Marcelo, que alegria recebê-lo aqui. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e vamos conversar sobre uso capião extrajudicial. Sei que o senhor tem uma vasta experiência nesse campo e eu quero que o senhor compartilhe com os nossos telespectadores tudo que o senhor sabe, ou o que der para falar, né, nesse curto tempo que nós temos aqui. O tempo é pequeno, mas primeiramente aqui para introduzir, eu queria parabenizá-la pela iniciativa, pelo cartório passo a passo. São temas que eles são caros a todo mundo da comunidade, da sociedade, então quem aqui que não está assistindo que nunca colocou os pés dentro de um cartório, né? Então parabenizo a ti, a TV que abriu as portas aí para esse projeto. E desejo todo o sucesso do mundo. Amém. Muito obrigada, muito obrigada. Vamos começar, conta para mim um pouquinho da sua trajetória, eu já conheço um pouquinho da sua história, o senhor, né, trabalha junto no cartório, a gente troca às vezes experiência, né? Esse universo se conecta, não tem como cartório não ter contato com o advogado. Conta um pouquinho para os nossos telespectadores como foi a sua trajetória. Eu falo que às vezes o começo da nossa trajetória na advocacia, quando a gente ainda está ali no âmbito da universidade, a gente tem uma expectativa, eu vou trabalhar nessa área, naquela, mas na verdade são as áreas que escolhem os advogados, não são os advogados que escolhem as áreas. É claro que existem as exceções, mas no meu caso foi exatamente isso. Eu comecei na advocacia há mais de 10 anos com o direito previdenciário rural, porque eu venho de uma cidade do interior do Tocantins, chamado Paraíso do Tocantins, uma cidadezinha pequena de 50 mil habitantes. Então, era o que eu conseguia me virar era com o direito previdenciário. E posteriormente eu fui trabalhar com loteamentos e aí eu peguei gosto. Aí é onde eu comecei a saber o que era uma matrícula, eu vim entender o que era uma escritura, um registro de um loteamento, uma matrícula mãe, as matrículas filhas, e aí a gente vai tendo um certo domínio sobre o assunto e acaba que a gente vai direcionando vai aguçando a curiosidade e hoje, graças a Deus, a gente estou num grande centro e eu consigo aqui no estado do Mato Grosso trabalhar com mais afinco e com exclusividade no tema do direito imobiliário e também o direito notarial que está ali juntinho com o direito imobiliário. Que legal, é muito legal isso. A gente vai se descobrindo nessas afinidades e o senhor aí depois fez especialização, fez MBA, né? Está ativo na Comissão de Direito Imobiliário da OAB de Várzea Grande. Da OAB, do Fórum, né? Nós temos uma comissão lá de regularização fundiária, que eu também sou membro da comissão. Lá a gente tem juízes que presidem as reuniões, a gente tem reuniões a cada 40 dias, membros do Ministério Público, da Defensoria, membros dos cartórios da região de Várzea Grande também, e a gente tenta aí contribuir no que pode com o pouco conhecimento que a gente tem. É pouco às vezes para uns, mas para outros são muitos, né? Eu tive a alegria também, a satisfação de participar da Comissão de Regularização Fundiária de Várzea Grande. É um processo moroso, né, para conseguir avanços assim, mas é muito importante não desistir e continuar. Mas vamos para o nosso tema de hoje, uso capião extrajudicial. Como que o senhor explica em umas palavras mais acessíveis para quem está em casa, para entender o que é uso capião extrajudicial? Eu falo que o direito ele tem essas palavras difíceis, né? A uso capião, a execução, o mandado, enfim, essas palavras quem é de fora acaba ficando assustado e até para a gente que é de dentro, que é do ramo, acaba ficando um pouco assustado. Mas a uso capião, ela é uma forma de aquisição da propriedade. Quando você tem um negócio que chama no direito imobiliário, que é a função social da propriedade. O que o direito quis dizer com isso? Falou, olha, a gente precisa dar o direito para quem de fato está utilizando um imóvel, para quem está aplicando a função social da propriedade para aquele imóvel. Então, quando você está há muito tempo, e aí a lei tem vários tipos de prazo que vão de 2 a 15 anos, que você está dando essa finalidade, qual que é a finalidade? É morando,
cuidando da sua família, que você está produzindo, enfim, você está dando realmente uma finalidade para aquele imóvel que estava abandonado, o direito te dá o direito de adquirir aquela propriedade. E aí, derivou desse direito, a uso capião, antigamente ela só podia ser feita judicialmente, ou seja, você precisaria entrar com um processo judicial, a gente precisava entrar com um processo judicial para poder adquirir esse direito. E aí o legislador foi entendendo que isso poderia ser feito pelos cartórios, que têm o conhecimento, né, para poder tocar esse tipo de processo, para poder tramitar esse tipo de processo. E aí o CNJ foi lá e fez um provimento. Sim. E ele foi lá e falou o seguinte, olha, a partir de agora vocês podem fazer a uso capião extrajudicial. Também então, nos cartórios. Também agora. Nos cartórios. Você não vai depender exclusivamente da justiça, que os processos demoram décadas, né? Porque a gente tem uma justiça que está abarrotada. Sim. E a partir de então, essa aquisição originária da propriedade por meio da uso capião pode ser extrajudicial através dos cartórios de registro de imóvel, que é onde se processa a uso capião extrajudicial, e também mediante a realização da ata notarial pelos cartórios de notas. Isso abriu um leque de opções, né? Porque antes ficava restrito àquele fórum, tem municípios que não têm um fórum, então é longe, e cartórios tem muito mais, né? A gente tem uma ramificação grande, só que muitos advogados ainda não sabem ou têm um receio de vir para o extrajudicial. Né? Mas essa oportunidade aqui é de compartilhar, que está fluindo, que tem dado resultado, né? Para incentivar outros advogados. O que é uma pena, não só os advogados, você que está em casa, que acredita que se encaixa no caso de uso capião extrajudicial, procure o cartório. Você não pode fazer uma uso capião extrajudicial sem a presença de um advogado. Mas você pode procurar o cartório, ou até mesmo um advogado da sua confiança, dando essa dica para ele, olha, eu quero fazer essa uso capião aqui que eu vi lá no programa do cartório passo a passo, e aí eu quero a partir daí fazer a uso capião do meu imóvel, o imóvel onde eu moro, onde eu cumpro essa função social, eu quero fazer essa atividade aí extrajudicial que eu fiquei sabendo que é mais rápido e é tão seguro quanto pela justiça. Então você dá essa dica aí para o seu advogado, caso ele não saiba. E para você saber se você se enquadra ou não, né, na uso capião, além de ir direto no cartório perguntar, doutor, já explica um pouquinho, em linhas gerais, quais são os principais requisitos para se encaixar na uso capião? Eu sei que tem várias modalidades, mas de uma forma genérica. A uso capião você precisa, primeiro, se você aluga um imóvel, você não tem direito a uso capião. Então isso é uma vedação. Por quê? Porque o dono já demonstrou que ele está cuidando daquilo ali, está dispondo daquilo para te alugar. Outra coisa que você não pode fazer de maneira alguma é o uso capião de bem público. Então, se você está numa área pública, a lei veda o uso capião de um bem público. Então, se você ocupa um lote, uma chácara, uma fazenda, inclusive é importante a gente até tocar nesse assunto, porque às vezes você até comprou, não é que você invadiu ou que você não conhece o proprietário, você foi lá, fez o contrato com o antigo proprietário, está lá há 5, 10, 15 anos exercendo essa função social, não tem a documentação e aí você quer regularizar. Para onde que você vai? Um dos caminhos é a uso capião extrajudicial, que ela é segura, é rápida, é mais barata do que você tentar fazer esse procedimento pela justiça. Então, você precisa juntar alguns elementos, como a doutora bem mencionou no quadro anterior. Você precisa ter tempo de posse, que é exercendo essa função social da propriedade. Os seus vizinhos, é importante que você tenha um relacionamento com eles, porque quando a gente vai fazer ato notarial e depois o processo vai tramitar no cartório de registro, a gente vai precisar da assinatura dos confrontantes. Quem são os confrontantes? Seus vizinhos. E aí a cartorária vai chegar lá e falar, você conhece fulano aqui dessa área? Conheço. Você precisa ter uma área bem delimitada,
a gente tem que agir com boa fé. Então, se você ocupa uma área de 200 metros quadrados, você não pode ir lá no cartório requerer uma de 400, de 600, de 800, porque isso é vedado. A gente tem que ser certo com as coisas que são corretas. Comprovar que está exercendo a posse, né? Sobre aquela área, sobre aquela região. Então, você precisa basicamente ter o tempo de posse, sem oposição. Sem oposição, sem contestação. Inclusive, a oposição é um dos motivos que o cartório extrajudicial pode indeferir ao usucapião extrajudicial. Você vai lá, entra com o procedimento, e aí, se tiver uma matrícula, ou não, tem a emissão de editais, o cartório vai emitir, vai intimar o antigo proprietário, que está registrado lá na matrícula há muito tempo. Aí ele vai falar, olha, o Marcelo está querendo um processo de usucapião extrajudicial aqui desse imóvel. E ele vai falar, não, mas esse imóvel é meu, inclusive eu tenho um contrato de aluguel com ele. Se eu tenho um contrato de aluguel, ele não pode entrar com o usucapião desse imóvel. Não tem o animus domini, né? Não tem a vontade, o que a doutora está falando é o animus domini, que traduzindo para o latim é a vontade de ser dono. Sim. E aí a gente tem lá as funções sociais da propriedade, que é usar, gozar, dispor, fruir do imóvel. Então, a partir do momento que você não tem o animus domini, porque a pessoa que foi intimada, ou a partir do momento que sai o edital, ou até mesmo uma fazenda pública, que são o município, o estado, a União, se tiver alguma coisa relacionada àquela área, isso pode impedir que você não consiga ter o deferimento dessa usucapião, seja ela judicial ou extrajudicial. Se existir a oposição e essa oposição ficar aprovada, se tiver um documento muito forte que afaste o seu direito, então aí você não vai conseguir fazer a usucapião, seja ela judicial ou extrajudicial. Entendi. E aí tem que ir para o judiciário, né? Porque às vezes tem essa oposição, mas se já preencher os requisitos da usucapião, ela é uma ação declaratória, pode ser que você consiga reverter. Mas aí não nos cartórios, porque no cartório é só quando é pacífico, né? Quando é pacífico, quando não tem litígio, quando não tem oposição, porque o cartório, apesar dele estar investido pelo poder do Estado, ele não tem esse poder nas decisões das usucapiões extrajudiciais. Então, você pode pegar essa documentação que você já produziu, essas provas, e levar para o judiciário, que aí o juiz, na esfera judicial, usando da sua função de Estado juiz, vai dar a manifestação. E foi importante também outro ponto que a doutora mencionou, que é com relação fugiu a palavra agora. Então, enquanto o senhor lembra, as pessoas que sempre me perguntam assim, doutora, mas quanto custa um processo de usucapião extrajudicial? Elas não falam extrajudicial, né? No cartório, quanto custa? Olha, depende, né? A gente tem tabela é estadual, o valor é igual para todo o estado, então não vai mudar. E começa baixinho, 200 e poucos reais, e vai até por volta de 5.700. Claro, isso só é a ata notarial nesse caso de usucapião, né? Mas tem outros custos envolvidos. O que mais quem está em casa pode esperar? Vai ter que pagar o quê? Um agrimensor para medir essa área? Vai ter outros custos com registro, certidões? Exatamente. A gente tem alguns custos aí que são básicos. A ata notarial é uma delas. O segundo, quando a gente entra com uma ação na justiça, a gente precisa pagar custas judiciais. Como a gente está falando num processo extrajudicial, a gente não tem custas judiciais, mas a gente tem as custas extrajudiciais que a gente paga para o cartório de registro de imóveis para que ele possa tramitar esse processo. Outro custo que está inerente também para você fazer isso é que quando você vai entrar com a ação de usucapião, você precisa delimitar qual que é a área que você vai estar querendo usucapir. Então, para você fazer essa delimitação, você precisa contratar um engenheiro, né, que faça lá a anotação de responsabilidade técnica, a gente chama de ART, e que delimite lá os pontos, inclusive os pontos geométricos, de onde começa, onde termina. Então, esse é outro custo que as pessoas têm. Os honorários advocatícios, porque não tem como você fazer a usucapião extrajudicial
sem a presença de um advogado. Mesmo na esfera extrajudicial, é importante falar, eu vou no cartório, não preciso de advogado. Precisa também de advogado, é um requisito essencial e é muito importante. Eu já ia perguntar sobre isso, a relevância de se já iniciar esse processo de uso capião com uma assessoria jurídica, para não perder tempo, não ficar batendo cabeça, às vezes tem custos desnecessários, não é mesmo? É muito importante a assessoria jurídica para que a gente possa fazer a uso capião extrajudicial, porque se você contrata um profissional que já tem a experiência de ter feito outros processos de uso capião, você pega um atalho. Ao invés de você ficar batendo cabeça e o cartório, quando a gente apresenta um documento que ele precisa de uma complementação, ele emite uma nota devolutiva. Então, uma forma que a gente tem de reduzir esses pedidos, essas notas devolutivas e de acelerar o processo de uso capião é quando você contrata um profissional que seja qualificado, que já tenha a experiência ou o conhecimento necessário para que seja feita essa uso capião extrajudicial. E aí você pega um atalho, que ao invés de você demorar um ano e meio, você consegue reduzir esse tempo. Por quê? Porque ele já vai nos pontos corretos do procedimento de uso capião extrajudicial. Já conhece o caminho, né, Ele já sabe o caminho. Tem uma máxima aí popular que ele sabe qual parafuso apertar. Né? O pessoal tem lá uma piada que... E é importante, porque quando faz a primeira vez, e mesmo o advogado que está em casa, né, que às vezes não tem essa experiência ainda, não tenha medo de fazer o processo pela primeira vez, seja sincero com o cliente, né, cobre um honorário mais justo, né, com a sua bagagem jurídica, mas faça o procedimento. Agora, se você pode contratar um advogado já com vasta experiência, com certeza você tem grande chance de finalizar o seu processo antes. E eu acho muito importante isso. O senhor quer contar alguma situação que vivenciou no caminho aí para realizar o uso capião? Olha, Alcione, eu falo que antes eu tinha 2 certezas na vida, agora eu tenho 3. Oh. Uma é que eu vou morrer, a segunda é que eu vou pagar imposto e a terceira é que eu vou responder uma nota devolutiva do cartório. Calma, gente. Olha, peraí, eu tenho que defender aqui, né? Olha, a nota devolutiva, muitos advogados veem como uma sentença que perdeu o processo. Não é assim. É uma nota de exigência, né? Faz parte do procedimento. Ele não entendeu o que você pediu, ou não encontrou algum documento, está faltando alguma coisa. Então, faz parte. Continua, doutor. Brincadeiras à parte, mas a nota devolutiva, e ela é muito importante porque, gente, a partir do momento que um cartório, agora eu vou puxar a sardinha para os cartorários aqui, a partir do momento que um tabelião ou um registrador emite uma nota devolutiva, o que ele está fazendo é para a sua segurança. Ele está buscando a segurança jurídica do ato que ele está praticando. Aquilo ali ele não está pedindo à toa. Existem alguns casos que a gente até pode questionar. E está aí a assessoria, né? A gente pode fazer a suscitação de dúvida, a suscitação de dúvida reversa, caso a gente entenda que aquele pedido que o cartorário está fazendo não seja legítimo. Mas eu garanto para vocês que 99% das notas devolutivas, elas são pertinentes. E que bom que existem as notas devolutivas, porque é ela que vai dar a segurança jurídica para o ato que você está praticando. Então, ela é de suma importância que os cartórios a utilizem e que a gente as cumpra da forma que tem que ser, porque senão a gente acaba fazendo um ato aí, é claro que o cartório também não vai aceitar isso, mas um ato que seja passível de nulidade ou de anulabilidade lá na frente. Então, que bom que existem as notas devolutivas. E os advogados sábios, né, já experientes, pega essa nota devolutiva, já tem um rol do que é que ele tem que providenciar. Então, se ele está em dúvida, peticiona, junta lá, protocola, já vem essa nota de exigências, fala, só falta isso aqui, porque normalmente a nota tem que extinguir, né? Ela tem que solicitar tudo de uma vez o que precisa. Às vezes há necessidade de complemento, mas no geral tudo. Então você pega aquilo ali como um checklist, exato, providencia, se porventura algo você não concorda ou não consegue cumprir, aí você questiona.
né? Inclusive, eu quero compartilhar, o senhor tem uma situação que teve uma necessidade, o senhor peticionou, fez uma consulta junto à corregedoria. Conta um pouquinho mais sobre isso. Foi, exatamente. Eu estava num procedimento de uso campeão extrajudicial na comarca de Várzea Grande, e durante esse procedimento, a Corregedoria do Tribunal de Justiça, que é quem rege as normas para que sejam adequadas, né, o trâmite da uso campeão extrajudicial, ele alterou o provimento. E o cartorário de Várzea Grande, do Cartório de Registro de Imóveis, que é uma pessoa muito estudiosa, muito diligente, emitiu uma nota devolutiva e ela falava: olha, Marcelo, com a alteração do procedimento do próprio Tribunal de Justiça, é necessário que você emita aqui uma certidão do intermate. E o imóvel que eu estava tratando nesse caso em específico era urbano. Aí já me acendeu aquela preocupação. Falei, bom, o imóvel urbano, intermate, vou cumprir a nota devolutiva. Me dirigi ao intermate e falei, olha, eu preciso de uma certidão para cumprir essa nota devolutiva. Eles, não. Existe a portaria 55 de 2019, que foi editada pelo governo de estado, que dispensa o intermate da emissão desse tipo de nota para imóveis urbanos. A gente só cuida do rural. E aquilo ali já reafirmou aquele pensamento que eu já tinha tido com relação ao intermate lá atrás, assim que eu recebi a nota devolutiva. Então, olhando o conflito da própria corregedoria, que emitiu o provimento, com a portaria do Estado, eu falei, a gente tem uma situação aqui que ela não bate. Então, eu preciso fazer uma consulta para que, ou no meu caso específico, seja aberta uma exceção, ou para que seja alterado o provimento para que ele dispense essa exigência nesses casos de imóvel urbano, em que porque existia uma lacuna nesse provimento. E aí... O senhor foi muito bem sucedido, né? Ter conseguido... Protocolizei essa consulta junto ao Tribunal de Justiça, que foi muito célere, muito rápido. Aí, parabéns à corregedoria, deixo aqui os cumprimentos, inclusive ao corregedor que esteve aqui com você, sim, o desembargador Juvenal. Fiz a consulta, o juiz assessores dele lá, o doutor Calmon, foi muito diligente, muito prático, ouviu, deu publicidade para a minha consulta, ouviu o sindicato dos cartorários, ouviu a Noreg, e aí chegaram na conclusão de que, de fato, eu tinha razão. Naquele caso, a gente poderia dispensar a certidão do intermate para a regularização para uso campeão extrajudicial de imóveis urbanos, e a gente conseguiu alterar o provimento, que foi dado publicidade nele essa semana. Pois é, eu fiquei muito contente. Agora alterou o Código de Normas do Estado de Mato Grosso. Isso é muito importante para você, advogado, né? Não ficar inibido. Seja proativo. Você tem que encontrar a solução para o seu cliente. Então, parabéns, doutor. Eu fiquei muito satisfeita mesmo de acompanhar esse desfecho. E é o papel do advogado. Questionar, verificar se realmente a exigência que... Por exemplo, o registrador fez a exigência porque era o que tinha na norma na época. Então, a sua ação como advogado motivou essa mudança. E é importante porque agora isso vai abrir caminho para outros processos que forem semelhantes. Exatamente. E assim, a nossa sociedade, ela está em constante mudança. Sim. Então, a gente que trabalha no ramo, não só os cartorários, mas os advogados, e a doutora fala dessa diligência... só abrindo um adendo aqui, meu pai tem uma pequena empresa lá no Tocantins, um restaurante, e eu desde pequeno acompanhava ele ali no dia a dia do supermercado, fazendo compras e resolvendo essas questões da empresa. E aí eu fui parar para pensar depois por que eu sou tão diligente. É porque eu via meu pai resolvendo, quem é empresário que está assistindo a gente sabe que todos os dias, seja uma pequena ou uma grande empresa, você tem que resolver um novo problema. Sim. E eu peguei essa característica e trouxe para a advocacia. Então, quando eu vejo um problema, eu não coloco esse problema dentro da gaveta, eu preciso ser diligente e tomar as providências necessárias, exercendo a ampla defesa, o contraditório, a publicidade, que é tão importante para os atos notariais. E através daí eu faço essas
essas diligências para realmente resolver o problema do meu cliente. Que ótimo. Isso é muito importante. E o senhor citou vários procedimentos, ouviu o Intermate, ouviu a Corregedoria e outras entidades, e tudo isso em quanto tempo finalizou esse processo? Olha, foi no final do ano, Alcione, e esse processo durou cerca de 90 dias, mesmo com recesso do Judiciário. E me pegou de surpresa. Quando chegou, que eu vi, eu sentei com o cliente e falei, olha, a situação é essa e o caminho que eu vou adotar é esse. Então eu peço aí paciência e a Corregedoria foi muito diligente e muito célere em atender ao pedido, seja ele deferindo ou indeferindo, graças a Deus. Analisou, né? Deu analisou num tempo muito rápido, mesmo diante das férias forenses. Então fica mais uma vez aqui os parabéns para a Corregedoria, que foi muito diligente e ágil para poder resolver esse conflito da norma. Que ótimo. Se fosse no Poder Judiciário, se fosse um processo judicial, seria mais engessado, né? A fila dos processos judiciais são maiores, a quantidade de demanda é muito grande, a gente sabe do trabalho. Eu já tive representando a OAB com a OAB de Várzea Grande, com o presidente, com a vice-presidente da OAB, o doutor Rodrigo Araújo, a doutora Lidiane, e a gente fazendo essas cobranças, né, porque o advogado vive de honorários advocatícios. E os honorários de advocatícia, geralmente, nos contratos de honorários que a gente faz, depende do êxito. E para a gente ter um êxito, a gente depende da resposta do judiciário. E quando ele começa a atrasar bastante, a gente começa a passar fome. É brincadeira. Mas a gente começa a sofrer com essa demora do judiciário. Só que a quantidade de processos judiciais são muito grandes e por mais que os tribunais e que o Tribunal do Mato Grosso tente resolver essas questões, acaba demorando mais. E no extrajudicial, a gente tem essa facilidade, tem essa celeridade em resolver as coisas, mesmo numa demanda tão importante quanto uma alteração de um provimento da Corregedoria. Que ótimo, bom falar. Eu tive a grata satisfação também de ter lavrado a ata notarial da primeira usucapião registrada em Várzea Grande. O senhor acompanhou uma parte desse procedimento? Alguns colegas falavam assim, não vai dar certo, principalmente advogados, falando, não vai dar certo, não tem matrícula, então não vai dar certo. Mas no caso havia transcrição, mas era complexo porque não tinha uma área definida, foram desmembrando, assim, mas conseguimos resolver e agora está registrado no nome do adquirente, então foi muito legal. Bom, doutor, nosso tempo aqui está terminando. Eu já percebi que o senhor é um entusiasta do extrajudicial, que o senhor utiliza, está indicando aqui para os seus colegas também. Então, para encerrar, queria suas considerações, que o senhor comentasse como que o senhor viu essa proposta de programa para agregar, para levar informações para a população de várias áreas da sociedade, mas que tudo passa pelos cartórios. A importância dos cartórios hoje, ela é mais do que comprovada. Só que ainda existe um distanciamento entre a população e os cartorários e os cartórios. E eu conheço o seu cartório, inclusive te parabenizo, porque até mesmo nós que somos advogados, que temos um conhecimento técnico maior do que a população média geral, que não tem esse acesso, e é um pouco complicado mesmo essa questão jurídica, de procurar o cartório e de atender o cidadão, que é quem realmente importa. É por isso que existem os cartórios. Os cartórios, eles nasceram praticamente junto com a colonização do Brasil lá em Portugal, junto com a igreja. Então, quando você pega lá uma ata notarial que está lá do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, aquilo ali é uma herança histórica. Então, o programa, ele é de suma importância porque quando o telespectador que está aqui assistindo o seu programa, que está vendo os seus convidados, que está vendo esses blocos anteriores aqui, quando ele chegar no cartório, ele vai olhar com outros olhos
e saber que todo mundo que está ali para resolver o problema dele é gente muito séria e muito bem preparado. Se você não sabe, o concurso, para você poder assumir um cartório hoje em todo o Brasil, é mediante um concurso público. E é um dos concursos mais difíceis de você ser aprovado, porque ele exige muito estudo e muita dedicação. Então, quando você procura lá um cartório, seja para fazer um cartão de assinatura, seja para lavrar uma ata notarial, seja para fazer uma escritura, um divórcio, usucapião extrajudicial, ali tem gente muito dedicada, que estudou muito e que dedica muito tempo para resolver o seu problema e tentar facilitar a sua vida. Então, esse programa, ele está dando a oportunidade das pessoas terem o conhecimento do que se passa atrás do balcão do cartório. Então, fica aqui novamente os meus parabéns. E peço que a pessoa que está em casa acompanhe, marque lá, veja o horário que vai passar o programa, se for disponibilizado aí depois pela internet, para que tenha acesso, porque a informação nunca é demais. Verdade, doutor. Muito obrigada mesmo. Obrigado, eu agradeço. Pelas suas palavras, pelo reconhecimento. Gente, que entrevista fantástica. Gostei muito, ainda mais dos elogios, nesses reconhecimentos. É isso, o tempo acabou, infelizmente passa muito rápido, já está convidado para voltar outras vezes, doutor, e até a semana que vem. Tchau, tchau.